mais um vídeo do canal Super Memória e nesse vídeo vai te apresentar o metamodelo que foi criado a partir do trabalho da Virginia Satir e descrito pela primeira vez no livro A Estrutura da Magia. Agora, ele começa bem antes da Estrutura da Magia. Ele começa com Chomsky. Chomsky, que aliás foi orientador do Grinder, que foi um dos criadores da PNL, ele falava que a linguagem envolvia dois tipos de estruturas. Estruturas superficiais e estruturas profundas. Ou seja, o conteúdo que a gente fala vai estar geralmente relacionado com estruturas que são superficiais. Mas eles são realmente motivados por estruturas bem mais profundas que os sujeitos muitas vezes não têm nenhum acesso. E o Ted James, que é o criador da terapia da linha do tempo, ensina um exemplo de um amigo dele que é muito engraçado para poder entender isso. Ele fala o seguinte, que esse amigo dele, que é o Master Practitioner em PNL, é trainer também, ele numa época dava consultoria. E essa consultoria custava, por um dia de consultoria, 3.000 libras. E esse cara recebeu um telefonema de alguém querendo consultoria. E o cara perguntou o seguinte, a quanto que é um dia de consultoria? E o cara respondeu, 3.000 libras. Aí o cara falou o seguinte, peraí, 3.000 libras? Mas esse negócio está muito caro. Aí, o trainer de PNL, o consultor, falou o seguinte, caro? Mas caro comparando com o quê? Aí surgiram 30 segundos de silêncio. E após isso, o sujeito que está do outro lado da linha começou a rir e falou assim, é caro comparado com as aulas de piano, aulas particulares de piano que eu posso pagar. Aí ele começou a rir, se você comparar com a aula de piano, minha consultoria é realmente mais cara. E eles começaram a rir e fechou realmente a consultoria a 3.000 libras. É algo que acontece nos cursos de hipnose frequentemente. A pessoa vê um curso, por exemplo, de ponta como Michael Andrews, Dave Elman, Larry Elman, que é o filho do Dave Elman, esses são cursos que vão ter investimento, às vezes, de 4.000, 5.000, até 7.000, 8.000 reais para treinamento de até 7 dias. E a pessoa fala, é caro. Ou seja, é caro tem a ver com estrutura superficial. É o que você está dizendo. Mas por que é caro? Você pergunta, é caro comparado ao quê? Aí existe algo, a pessoa diz, é caro comparando com o que eu pago, às vezes, na minha faculdade. Minha faculdade eu pago 500 reais por mês e tenho acesso à aula todos os dias. Então, nesse exemplo que o Ted James conta, nos dá uma clara ideia de que existia uma estrutura mais profunda por trás de achar que aquilo é caro ou que aquilo é barato. E é isso que a Virginia Satir fazia. Ela simplesmente pegava aquilo que estava em estrutura superficial, fazia perguntas para quebrar essa estrutura, para poder entender, e o sujeito entender, o que existia por trás de mais profundo. E no livro Estrutura da Magia, Bandler Grinder vai dar os primeiros passos para a criação desse metamodelo. E vai envolver basicamente 3 passos. O primeiro passo é coletar as informações do sujeito. Ou seja, entender como que aquele mapa funciona, qual que é a estrutura superficial daquele mapa. Em seguida, identificar quais são as limitações naquele pensamento. Ou seja, quais são as distorções, quais são as generalizações e quais vão ser as eliminações que o sujeito fez. E, finalmente, direcionar e criar estratégias para o sujeito poder se libertar dessas crenças limitantes. Agora, esse modelo inicial ele foi alterado por vários teóricos. O primeiro foi Dilthey, que quase que simultaneamente ao lançamento da Estrutura da Magia, escreveu um paper que depois foi transformado num livro que em 1983 descrevia justamente isso. Quais eram as perguntas que deveriam ser feitas para acabar com generalizações, quais seriam as perguntas para acabar com distorções e quais seriam as perguntas para acabar com eliminações. Agora, posteriormente, autores como Charles Faulkner, Michael Hall acabaram expandindo até esse modelo. Agora, eu vou passar para vocês a adaptação que foi feita pelo Dilthey e que atualmente é passada nos treinamentos de practitioner de PNL, ou pelo menos deveriam ser passadas. E quais são essas perguntas? E vamos falar agora das distorções. A primeira distorção que é feita é chamada de leitura da mente. A pessoa vai alegar algo que não teria como ela saber por não ser a outra pessoa, e aquela outra pessoa nunca disse aquilo abertamente para ela. Por exemplo, a pessoa fala assim, minha mãe não gosta de mim.
Ou, fulano de tal certamente me considera chato. Sendo que às vezes as pessoas nunca falaram isso para essa pessoa. Então você pergunta, mas como você sabe que ela te acha chata? Como você sabe que as pessoas te acham insensível? Como elas acham que você é incompetente? Como que alguém acha que você é burro? Ou seja, estou pegando aquela estrutura superficial, quebrando para identificar qual que é a estrutura profunda por trás disso. O segundo elemento que envolve distorção vai ser o elemento em que o ator do julgamento vai estar perdido. A pessoa fala algo que envolve um juízo de valor de alguém que não existe. Ela fala, por exemplo, que é muito ruim ser sensível. Quem disse que é ruim ser sensível? Porque está dizendo que é ruim ser sensível. É muito chato pensar o tempo todo nas coisas. É muito ruim ser responsável. A pessoa está colocando vários juízos de valor que ela está atribuindo de que não existem fonte, não existe um dado que fala. E como você vai quebrar isso? Faz uma pergunta que vai simplesmente quebrar isso. Quem disse que é ruim ser insensível? Porque você acha que é ruim ser insensível? Porque você acha que você é burro? Quem disse que você é burro? E assim você quebrando essas estruturas. A próxima distorção, ela tem a ver com causa e efeito. Ora, os nossos mapas são criados a partir da nossa interação com o ambiente. Então, nada mais natural que a nossa experiência externa, ou seja, interagindo com o mundo, acaba interferindo nos nossos mapas. Agora, outra coisa que a gente tem que entender é que o mapa é interno. E as pessoas têm o controle do que elas experienciam. Ou seja, ainda que o meu ambiente consiga influenciar meu pensamento, ainda que o ambiente adverso consiga influenciar negativamente o que eu penso, o que eu acho, diminua as minhas atitudes, eu não posso justificar e culpar o ambiente em relação a isso. Porque existe aquela frase, né, essas frases-chave de Facebook, é falar que o sofrimento é opcional. Ele é opcional porque é uma experiência interna. Eu escolho o que eu vou experimentar, independentemente de como está o ambiente externo. E as pessoas tiram o seu agente dessas situações, dessas relações. Por exemplo, a pessoa fala, minha esposa me irrita, meu marido me irrita, meus filhos me incomodam, o meu trabalho me estressa, o meu chefe me desequilibra. O que o sujeito está fazendo? Ele está se retirando como agente responsável pela sua vida. Ele está terceirizando a sua vida. Ele está permitindo que o mundo diga o que ele deve fazer. Isso é muito mais um mecanismo de defesa. Ou seja, é muito mais cômodo eu permitir que o ambiente justifique os meus comportamentos. Aliás, isso acontece principalmente nas religiões. Muitas pessoas vão falar o seguinte, mas eu fiz tal coisa por causa do diabo. É muito mais fácil você simplesmente atribuir o que você fez ao diabo do que simplesmente assumir, eu errei, eu pequei, e não vou pecar mais. Aliás, é bíblico isso, é você entender que você é o agente, você tem um livre-arbítrio em relação à sua vida. Então, quando o sujeito chega na clínica e atribui, eu estou desempregado por causa da crise, é tudo culpa da crise. Ora, será então que você é um mero fantoche? É isso que a gente tem que desconstruir na clínica, fazendo perguntas que envolvam colocar o sujeito como o agente. Então, se alguém me fala, meu marido me irrita, você tem que responder, e como você faz para se irritar com seu marido? Você coloca aquele sujeito, o seu paciente, seu cliente, como agente responsável pelas suas experiências. E é assim que deve ser. Temos que acabar com essa distorção. Nós somos os verdadeiros responsáveis pelos nossos destinos e verdadeiros responsáveis pelas nossas patologias. E somos os únicos capazes de recuperarmos a nós mesmos. Aliás, Milton Erickson tinha aquele elemento que é a utilização, que eu falo em quase todos os meus vídeos, que é entender que o sujeito tem todos os recursos necessários para ele poder se curar e ele poder se autorrealizar. Se eu atribuo isso a alguma coisa externa, a um estímulo externo, eu estou tirando aquilo que é mais humano da gente,
que é o nosso livre-arbítrio e a nossa possibilidade de agir em relação à mudança. E agora vamos ao último elemento que envolve as distorções, que vai ser a equivalência complexa. O sujeito vai gerar uma relação de equivalência entre duas variáveis que não tem nada a ver uma com a outra, mas o sujeito atribui uma correlação. Por exemplo, ele vai falar assim: ah, minha mãe me odeia, porque ela sempre grita comigo. Ou seja, ela está querendo falar que o fato da mãe dela gritar com ela tem a ver necessariamente com a possibilidade da mãe dela não a amar. E não existe uma relação clara em relação a isso. E como a gente faz para desconstruir isso na clínica? Você joga uma pergunta que vai colocar esse argumento em xeque, que é a seguinte: você já gritou com alguém que você ama? Ou seja, a pessoa vai perceber isso na hora, olha, eu já gritei com pessoas que eu amo. Ou então alguém fala assim: ah, mas eu sou muito burro, porque eu só tiro nota baixa nas provas. Você conhece alguém que é muito inteligente e já tirou notas baixas nas provas? Provavelmente a pessoa vai falar que sim. Ou seja, eu estou desconstruindo essa relação que o sujeito criou entre dois elementos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E vou acabando com aquela superfície, aqueles elementos superficiais que estão escondendo algo muito mais profundo e relevante e promovendo a mudança. Gostou desse vídeo? Se gostou, clique em gostei, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e até a próxima. Espero que tenham gostado desse vídeo. Quer aprender mais sobre hipnose? Clica aqui, inscreva-se no nosso canal. Ou então, clica aqui e assista nosso curso completo do YouTube. Até a próxima.